Abra agora. Não hesite. É nesta hora, neste exato instante, que algo no mundo espiritual se rompe. O céu está se movendo por tua causa. Enquanto você ouve estas palavras, estou liberando um milagre que já saiu da eternidade e começa a tocar o tempo. É o tipo de virada que vai virar notícia, porque é impossível alguém que me carrega ser ignorado para sempre. Houve quem zombou do seu silêncio, do seu jeito de suportar calado, mas estou reescrevendo a sua história com a minha mão. Não se distraia. Fique comigo até o fim. Essa mensagem foi preparada para você, porque eu sou o seu Deus e decidi não permitir que a dor continue sendo a manchete da sua vida. Preste atenção. Ouça até o fim. Inscreva-se. Permaneça por aqui. Compartilhe com quem precisa. Agora, eu quero falar com você de maneira que nunca mais esqueça. Não é coincidência que você esteja ouvindo isso exatamente agora. Não foi um clique ao acaso. Foi um direcionamento, porque o tempo da espera silenciosa está chegando ao fim. Aquilo que parecia parado, travado, esquecido, está sendo tocado pela minha ordem. Eu estou liberando um grande milagre agora. E não é pequeno. Não é simbólico. É algo que vai se tornar evidência. Algo que vai quebrar argumentos. Algo que vai fazer com que até os que duvidaram tenham que admitir. Só pode ter sido Deus. E sou eu quem te viu cuidando dos outros, enquanto por dentro você desejava apenas que alguém cuidasse de você. E é por isso que neste exato momento envio anjos com ordens específicas. Colocar no seu caminho pessoas, portas e respostas que não vêm por acaso. Tudo foi programado pelo céu. Você já percebeu quantas vezes deixou de contar suas dores, só para não preocupar quem já está sobrecarregado? Eu vi isso. Você assumiu responsabilidades que não eram suas, aguentou situações que ninguém mais suportaria. E mesmo assim, seguiu em frente. Muitos nem notaram o esforço. Passaram por você como se fosse invisível. Mas eu não. Eu estive ali. Eu observei cada noite em que você perdeu o sono preocupado com alguém que nem sempre reconhece o quanto você já se sacrificou. E agora chegou a hora de mostrar que cada renúncia sua está prestes a florescer. Porque meu tempo chegou. Porque o tempo do milagre chegou. Eu estou mexendo em papéis agora. Assinaturas que estavam travadas. Processos que pareciam esquecidos. Meu poder está se movendo entre salas, escritórios, decisões e corações. E você sentirá isso. Vai receber uma ligação inesperada. Vai chegar uma mensagem que muda tudo. Vai ouvir alguém dizer: decidimos te ajudar. E você saberá. Saberá que sou eu. Porque quando eu libero, ninguém pode impedir. Quando eu falo, nem as paredes resistem. E estou falando com você agora para que entenda. É real. Não é esperança vazia. Não é pensamento positivo. É intervenção divina. É milagre. É agora. Você tem orado por quem você ama. E muitas vezes, parece que quanto mais ora, mais se levanta a confusão. Mas hoje eu digo, não se engane pelas aparências. Estou usando até as tensões para ajustar o coração das pessoas ao seu redor. Estou permitindo que algumas situações cheguem ao limite, para que ninguém mais consiga dizer que foi sorte ou esforço humano. Porque só eu posso transformar temperamentos, restaurar vínculos, quebrar vícios emocionais, reconstruir lares desfeitos e limpar a atmosfera espiritual de uma casa. E isso está acontecendo enquanto você me ouve. Não é amanhã. É agora. Você já percebeu como algumas dores aparecem exatamente quando tudo parecia bem? Como se algo sempre viesse para tentar tirar sua paz. Isso não é por acaso. É um padrão espiritual. Mas agora, estou quebrando esse ciclo. Estou cancelando palavras lançadas contra você. Estou silenciando vozes de inveja e destruição. Estou blindando sua saúde, protegendo sua mente, fortalecendo seu corpo. Você não foi criado para sobreviver entre crises, mas para vencer sobre elas. E há um revestimento de glória que começa a envolver você nesse instante. Não dá para ver com os olhos humanos, mas será sentido em cada ambiente por onde você passar. Hoje,
Eu te restabeleço emocionalmente. Chega de carregar dores antigas como se fossem parte da sua identidade. Isso não define você. O que te define é a promessa que eu fiz. E ela está viva. Não morreu com o tempo. Não expirou com as frustrações. Ela foi preservada no invisível, esperando apenas o tempo da liberação. E esse tempo chegou. Preste atenção nos próximos dias. Haverá sinais. Pequenos, mas claros. Pessoas que voltarão do nada. Convites inesperados. Portas que pareciam fechadas há anos começarão a se abrir, porque eu mexi na chave. Eu sou o dono da chave. E quando eu libero, ninguém pode trancar de novo. Você foi colocado em um cenário onde muitos dependem da sua força. E mesmo com o cansaço, você segue. Mesmo quando ninguém reconhece, você se doa. Mas hoje, eu venho ao seu encontro com algo maior do que um alívio. Venho com reestruturação. Venho com renovo. Venho com restituição. Aquilo que te foi tirado injustamente, eu trarei de volta com honra dobrada. Você não vai apenas recuperar, vai crescer. Vai viver um novo tempo onde o que te feriu será exatamente o que te fará ser lembrado com honra. O nome que antes foi ignorado será chamado em lugares que você nunca imaginou estar. Existem coisas que você deixou para depois, não por falta de coragem, mas porque a vida exigiu demais de você. Eu vi. E agora venho restaurar os sonhos engavetados, os projetos pausados, aqueles planos antigos que você fez em oração e que pareciam esquecidos. Eu não esqueci. Nenhuma semente lançada com fé se perde. E hoje eu declaro, está voltando à cena. E quando voltar, virá mais bonito, mais forte, mais estruturado. Porque agora não é apenas sobre o que você quer. É sobre o que eu construí ao seu redor para te sustentar no lugar que vou te colocar. Eu já comecei. Já está acontecendo. Os céus não estão em silêncio. Estão em movimento. O milagre não está vindo. Ele já foi liberado. Agora só falta você alinhar o coração. Porque o que vem é maior do que você esperava. Vai envolver pessoas da sua casa. Vai tocar quem você ama. Vai surpreender até os que já se acostumaram com a sua ausência nos holofotes. Porque eu estou trazendo você de volta para o lugar de influência, mas desta vez, com sabedoria, com maturidade, com força espiritual. Agora é diferente. Agora, você está preparado para suportar o peso da bênção. Muitos olharam para você e disseram que era tarde, que o tempo passou, que perdeu a chance. Mas eu digo, quem define tempo sou eu. E eu não trabalho com atraso. Eu trabalho com propósitos. E o que para os outros pareceu espera inútil, para mim foi preparo silencioso. E esse preparo agora vai explodir em testemunhos que ninguém poderá negar. Você verá os resultados. Você sentirá o impacto. E todos que zombaram da sua fé silenciosa vão ter que se calar diante da manifestação que já começou. Porque não é sobre provar algo para os homens. É sobre revelar quem eu sou na sua história. E isso está em curso. Você precisa se manter firme agora. Não se desvie por palavras negativas, nem por pensamentos antigos que tentam te sabotar. Eu te fiz novo, e coisas novas estão chegando. Mas é essencial que você não se perca com as distrações. Porque estou colocando em sua rota pessoas estratégicas, gente com recursos, com conexões, com autoridade para destravar o que antes parecia inalcançável. Você vai receber ajuda de onde menos espera. Vai ser surpreendido por gestos que não imaginava mais viver. E tudo isso porque eu já determinei. A estação mudou. O cenário vai mudar. E o mundo ao seu redor vai precisar se ajustar ao que eu comecei em você. Fique atento. Fique por perto. Esta palavra é apenas o começo. Há mais sendo revelado. O que você precisa agora é permanecer conectado. Porque cada nova direção que darei será progressiva. Uma peça de cada vez. Um passo após o outro. E ao final, você verá. Tudo fez sentido. E se esta mensagem tocou algo dentro de você, então compartilhe. Há alguém esperando ouvir exatamente o que você ouviu. Que essa palavra não pare em você. Que ela corra, que alcance,
que invada casas, que gere fé. E se ainda não está inscrito aqui, faça isso agora. Porque há mais vindo, há mais sendo liberado. E eu quero continuar falando com você. Eu sei o quanto é difícil seguir em frente quando tudo parece desacelerar ao seu redor. Existem momentos em que até os gestos mais simples parecem exigir mais força do que você tem. Mas ouça com atenção. Não é o fim. É uma pausa estratégica. É o momento em que eu, o Senhor da história, recuo as águas para expor o caminho firme. Não é derrota, é preparação. Você está prestes a ver o que olhos naturais não conseguem captar, e quando acontecer, será impossível negar a minha ação. O que parece inércia é, na verdade, o tempo exato em que estou movendo as engrenagens do invisível. Enquanto você pensa que tudo parou, estou trabalhando nos bastidores com uma precisão celestial. Estou curando feridas que você nem lembrava que existiam, tocando em memórias que ficaram mal resolvidas, não para te machucar, mas para te libertar daquilo que ainda te prende em ciclos antigos. E quando isso for resolvido, sua visão será clara como nunca. Há uma diferença entre recomeçar por desespero e recomeçar por direção. Hoje, você não está tentando de novo. Você está sendo conduzido por uma rota que eu mesmo tracei. E essa diferença muda tudo. Porque agora há maturidade, há discernimento, há marcas que ensinaram e que agora te tornam apto para receber o que antes não cabia em você. Não é só sobre o que você quer. É sobre o que eu preparei quando você nem imaginava que algo ainda seria possível. Existem pessoas ao seu redor que não entendem seu silêncio, sua introspecção, sua busca por paz. E está tudo bem, porque este é um tempo de separação, não para te isolar, mas para te alinhar com o que eu estou prestes a manifestar. Às vezes, a solidão que você sente é o eco da minha voz tentando te alcançar. E hoje, ela te alcançou, porque eu decidi liberar um milagre que não será apenas resposta, será testemunho. Você já percebeu como algumas portas se fecharam exatamente quando tudo parecia estar dando certo? Não foi azar, foi livramento. E hoje você vai entender que nem toda porta que se abre vem de mim. Algumas oportunidades são distrações disfarçadas. E como te amo, eu fecho o que parece bom para preservar o que é eterno. Você vai olhar para trás e agradecer por tudo que não aconteceu, porque aquilo que eu estou trazendo supera qualquer expectativa que você já teve. Aquilo que te fez chorar em silêncio será a mesma razão do seu sorriso público. Eu vou inverter situações. Eu vou restaurar aquilo que parecia irrecuperável. Estou transformando áreas da sua vida que estavam sufocadas por preocupações diárias. E o mais impressionante é que você não vai precisar forçar nada. Vai acontecer de forma natural, como um rio que reencontra seu curso depois da tempestade. E quando acontecer, não haverá mais resistência. Você já perdeu noites pensando se tudo isso valia a pena, se toda sua entrega, sua fé, sua paciência realmente estavam sendo vistas. E agora eu respondo: nenhuma lágrima foi ignorada, nenhum gesto passou despercebido. Cada oração, mesmo a mais sussurrada, chegou até o trono. E agora, eu libero respostas. Algumas chegarão em forma de paz, outras em forma de pessoas, e outras em forma de milagres. Mas todas trarão alívio e sentido. A sua casa será impactada. A atmosfera dentro do seu lar vai mudar. Situações tensas começarão a ceder. Aquele ambiente que parecia carregado, sem explicação, vai sentir um ar novo. Porque eu estou entrando. Onde antes havia apenas tensão, agora haverá paz. Onde havia brigas, haverá entendimento. Onde havia portas fechadas, agora haverá movimento. E tudo isso porque minha presença trará luz sobre o que estava encoberto. Eu estou trazendo de volta a força emocional que o tempo foi consumindo. Estou te devolvendo a capacidade de sonhar sem medo. Você não precisa mais viver esperando o pior. Essa expectativa negativa não tem mais espaço na sua caminhada. Hoje, eu sopro um vento novo sobre sua mente. Pensamentos que antes te paralisavam agora serão confrontados por verdades eternas.
e entre elas, a principal é esta: eu estou contigo, e isso basta. Muitas vezes, a maior cura que você precisa não é física, é interna. É a cura da alma cansada, das emoções desgastadas, da esperança fragmentada. E é essa cura que estou realizando agora. Não com barulho, mas com profundidade. Você vai sentir paz onde havia peso. Vai perceber leveza onde antes havia tensão. Vai caminhar sem sentir que está arrastando correntes invisíveis. Porque onde minha mão toca, nada permanece do mesmo jeito. Você vai perceber que o favor de Deus não depende do aplauso das pessoas. Eu te chamei para algo maior do que a validação humana. E quando você abraçar isso, vai se libertar da ansiedade que te prende a comparações e expectativas alheias. Você não foi feito para viver no padrão dos outros. Você foi separado para manifestar algo único. E é por isso que o milagre que estou liberando hoje tem a sua identidade. É intransferível. É inconfundível. Eu creio no plano de Deus. E quero que você também creia, mesmo quando tudo ao redor parecer instável. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essa promessa ainda está viva. Ela não perdeu a validade. E agora está se cumprindo, não por méritos, mas por graça, por amor, por escolha divina. O tempo de caminhar sem direção acabou. Eu estou te entregando mapa, bússola e propósito. E com isso, você perceberá que cada passo seu será guiado. Situações que antes exigiam horas de indecisão, agora serão resolvidas com clareza. Porque onde há presença divina, há sabedoria. E onde há sabedoria, há vitória. Você verá soluções surgindo onde antes só existiam dúvidas. Isso é o que acontece quando o céu intervém no ordinário. Você ainda vai se surpreender com o modo como pessoas que te ignoraram vão voltar com outro olhar. Não porque você mudou, mas porque meu favor sobre sua vida será impossível de não ser notado. Isso não será vaidade, será confirmação. Eu estou ajustando histórias, resgatando promessas, colocando nomes esquecidos novamente em evidência. Não para exaltar o orgulho, mas para exaltar o propósito. E o seu ainda não terminou. Está apenas começando. Sabe aqueles dias em que você se sente desanimado sem razão aparente? Isso também é espiritual. Mas eu estou dissipando toda a nuvem de opressão emocional. Estou restaurando o brilho nos seus olhos, a leveza no seu caminhar, a esperança nas suas manhãs. E tudo isso sem que você precise entender tudo. Apenas receba, porque quando eu entro, eu transformo. E essa transformação está em curso neste exato momento. Você verá reconciliações que pareciam impossíveis, relacionamentos que estavam quebrados por palavras malditas ou por silêncios prolongados começarão a ser restaurados. Porque o milagre que eu estou fazendo hoje não é superficial. Ele toca o invisível. Ele corrige o que ninguém mais sabia que estava fora do lugar. Ele cura o que o tempo tentou enterrar. E você vai testemunhar isso com lágrimas de gratidão, não de dor. Você não será conhecido por suas perdas, mas pelos livramentos que recebeu. Eu já te preservei de situações que poderiam ter te destruído. E agora, estou usando essas experiências como base para uma nova construção. Não é reconstrução, é novidade. É fundação nova. É estrutura forte. Porque o que virá precisa de alicerce. E você agora tem o que precisa para suportar a bênção que antes você apenas sonhava. Acalme seus pensamentos. Eu já estou tocando na sua realidade. Você vai perceber que, aos poucos, tudo começará a se alinhar. Gente que parecia distante começará a se aproximar. O que estava travado começará a fluir. E não será por coincidência, será por propósito, será por intervenção. Porque quando eu decido agir, ninguém pode deter. E foi exatamente isso que eu decidi: agir em seu favor, em sua casa, em sua história.
Aqueles que te subestimaram verão que a unção que está sobre você não é comum, e não será preciso dizer nada. Sua vida será a resposta. Sua caminhada será o argumento. O que eu farei por você não será escondido, será evidente, e não para causar inveja, mas para mostrar que quem permanece fiel, mesmo no anonimato, será honrado no tempo certo. E esse tempo chegou, com graça, com força, com glória. Você não precisará se justificar. Eu mesmo falarei por você. Em reuniões, decisões, laudos, projetos, papéis, onde sua voz não alcança, a minha mão alcança, e ela já está estendida, tocando o que é seu por promessa, selando o que é seu por herança, e nada nem ninguém poderá interferir no que eu já liberei. Confie. Caminhe com segurança, porque o impossível já não é obstáculo. É oportunidade para eu mostrar quem sou. Seu nome será lembrado por motivos diferentes a partir de agora. Você não será mais associado à perda, ao atraso ou à espera, mas sim à superação, à fé constante, à força que não veio de você, mas de mim. Prepare-se para ser surpreendido por boas notícias. Eu estou virando páginas, mudando capítulos, criando novos começos onde só havia finais. E você verá que o melhor ainda está sendo escrito. Você será ponto de referência espiritual dentro da sua casa. Mesmo que ninguém diga em voz alta, sua presença será reconhecida como porto seguro, porque onde você estiver haverá paz. E essa paz será como luz em ambientes escuros. E quando alguém não souber para onde ir, será a você que vão recorrer. Porque quando eu levanto alguém, levanto para transformar tudo ao redor. E sua história já está impactando muito mais do que você imagina. A sua vida será marcada por recomeços que não foram fruto do acaso, mas da misericórdia. E essa misericórdia te alcança de novo agora. Não porque você errou, mas porque precisa de fôlego novo. Estou renovando suas forças, aliviando a pressão, trazendo alívio emocional, porque quem carrega muito sobre os ombros também precisa ser carregado. E eu sou aquele que te sustenta com a mão direita da minha justiça. Você vai perceber que o que antes causava ansiedade agora será enfrentado com paz. Porque quando o coração está alinhado comigo, até os problemas têm outro peso. Não por serem menores, mas porque você é maior, cresceu, amadureceu. E agora tem consciência de que nada é em vão. Cada etapa te trouxe até aqui. E daqui para frente, será degrau após degrau, vitória após vitória, até que se cumpra tudo o que eu prometi. Se você sente algo diferente enquanto escuta, é porque o Espírito está testificando com o seu. Isso não é emoção, é confirmação. Há algo maior operando, e você está no centro disso. O que antes parecia desencontro, agora é reencontro, com o propósito, com a essência, com o chamado. Você foi separado para um tempo como este, e agora, finalmente, o tempo chegou, e não haverá mais atrasos. A promessa se cumpre. Eu já comecei a organizar aquilo que parecia impossível de resolver. Estou recolhendo cada detalhe da sua história, até mesmo os que você queria esquecer. Nada será desperdiçado. Eu transformo cicatrizes em sinais de superação. E onde o inimigo tentou te ferir, vou colocar um marco da minha fidelidade. Você verá com os próprios olhos o quanto foi preservado, mesmo nos momentos em que acreditou estar desamparado. Cada vez que você escolheu confiar, mesmo sem garantias, algo foi ativado no céu. Há registros espirituais da sua perseverança, e agora esses registros se tornam resposta. Meu agir não se baseia no merecimento, mas na graça que te cobre. Eu não me esqueci das suas renúncias em silêncio, das escolhas que ninguém aplaudiu. Agora, você viverá os frutos de tudo aquilo que plantou com fé, mesmo sem ver solo fértil ao redor. A sua voz tem valor. Suas orações não ecoaram no vazio. Mesmo quando pareciam não passar do teto, estavam alcançando meu coração. Eu recolho tudo, até os sussurros. Estou revirando o cenário.
posicionando pessoas, interligando circunstâncias. Porque chegou a hora de você viver o cumprimento das promessas. O que foi semente agora será colheita, e não será uma colheita comum. Será abundante, plena, visível. Você vai se levantar com uma força que nem sabia que possuía. Eu estou despertando o que estava adormecido em você. Habilidades, dons, inspiração. Coisas que a rotina e os desgastes enterraram, mas não morreram. Só estavam escondidas, esperando o tempo certo. E esse tempo chegou. Você vai impactar mais vidas do que imagina, simplesmente sendo quem eu te fiz para ser. Sua autenticidade será a chave para libertações ao seu redor. A dor que um dia te esvaziou agora dará espaço à revelação que te encherá. É nesse ponto da caminhada que você perceberá que tudo valeu a pena. Eu não desperdicei nada. Até os dias de cansaço foram úteis para moldar seu coração. Porque agora, você está sendo preparado não apenas para receber, mas para sustentar. O que vem é grande, mas você está sendo ampliado por dentro para suportar o peso da glória que será derramada. Enquanto o mundo tenta te rotular por resultados, eu te identifico pelo seu coração, e ele tem sido moldado à minha imagem. Não se preocupe com as aparências. Eu estou agindo na essência. As transformações que estou promovendo em você não serão visíveis de imediato, mas trarão frutos eternos. O que estou fazendo agora vai além da sua compreensão, e ainda assim, você sentirá paz. Porque a paz que dou não depende de lógica, mas da presença. Eu tenho visto as conversas que você não teve coragem de ter. Tenho acompanhado os pensamentos que ninguém consegue acessar. E estou colocando ordem nesse emaranhado interno. Estou organizando emoções, limpando medos, restaurando esperança. E ao fazer isso, também estou curando suas relações. Você vai perceber conexões sendo restauradas, vínculos sendo fortalecidos e, acima de tudo, a certeza de que eu sempre estive com você. Eu creio no plano de Deus. E sei que você também vai crer ao ver o que estou para realizar. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Salmos 37:5. Não há caminhos cegos quando você se deixa conduzir por mim. Ainda que os seus passos tenham sido incertos, agora serão guiados com firmeza. Onde havia dúvidas, agora haverá direção. E onde havia medo, haverá fé renovada. O cansaço que você carrega por tantos anos começa a perder força, porque não é mais você quem está lutando sozinho. Eu estou à frente, assumindo o controle. E com isso, você vai perceber que as coisas que antes exigiam esforço desumano, agora começarão a fluir com leveza. Meu favor não anula sua dedicação, mas potencializa seus resultados. O que antes travava, agora destrava. O que antes atrasava, agora acelera. A ansiedade que te impedia de descansar está sendo tocada agora. Você vai dormir melhor. Vai acordar com clareza, vai agir com confiança, porque estou realinhando sua percepção. Tua mente não será mais um campo de guerra, mas um jardim de promessas. Palavras negativas não terão mais raiz dentro de você. Estou plantando verdades eternas que florescerão em cada decisão, cada passo, cada nova escolha que fizer. Você foi capacitado para esse tempo. Não se trata de sorte, mas de preparo. Eu não desperdicei nenhuma fase da sua vida. Tudo te trouxe até aqui. E mesmo as quedas serviram para te ensinar o caminho certo. Agora você carrega autoridade. Autoridade para aconselhar, para influenciar, para levantar quem está no chão. Sua vida é um farol. E por mais que tenham tentado apagar essa luz, eu mesmo a reacendi. Você não precisa mais justificar a dor que carregou calado. Agora é tempo de testemunhar. Aquilo que você suportou com dignidade será seu argumento diante de quem duvidou. Estou te levantando com autoridade, e os que riram verão. Mas você não reagirá com vaidade, e sim com humildade, porque entenderá que cada conquista será um reflexo do meu cuidado. O milagre que liberei será resposta até para as perguntas que você nunca ousou fazer.
Você ainda vai perceber que alguns dos maiores milagres aconteceram em meio aos dias mais comuns. Porque não são as circunstâncias que definem o tempo do milagre. É a obediência. Eu trabalho na simplicidade, no gesto silencioso, na fidelidade escondida. E quando você menos esperar, verá que aquilo que você fazia apenas por fé estava carregando em si o poder de liberar algo que estava retido há anos. Eu estou separando você daquilo que enfraquece sua fé. Pensamentos antigos, padrões familiares destrutivos, comportamentos automáticos que te puxavam para trás. Nada disso continuará ditando seu ritmo. Agora você viverá por convicção, não por repetição. Aquilo que antes te segurava agora será vencido. Porque estou te dando consciência, e com consciência vem liberdade. A liberdade de não ser mais dominado por ciclos antigos. Você não precisa mais provar seu valor a ninguém. Eu conheço o seu coração, e quem conhece o coração, conhece tudo. Aqueles que tentaram te rotular pelas circunstâncias não entenderam o que eu estava construindo no invisível. Mas logo verão, e não será por explicações, será por evidências. Porque o que estou liberando sobre sua vida é tão visível que ninguém conseguirá ignorar. É como luz em um vale escuro. Brilha e atrai. A sua história terá reviravoltas que nem você imaginava mais. Porque eu sou especialista em restaurar capítulos considerados encerrados. Aquilo que para os outros era ponto final, para mim é apenas uma vírgula. Eu volto onde ninguém mais quer voltar. Refaço laços, restauro pontes, reconstruo territórios que pareciam perdidos. E quando faço, ninguém contesta. Porque minha marca fica sobre cada milagre. É impossível negar. Você sentirá a leveza de não precisar carregar tudo sozinho. Estou colocando sobre os seus ombros o meu jugo, que é suave. E o peso das suas próprias cobranças começará a desaparecer. Você não foi criado para viver exausto, mas para viver com propósito. E onde há propósito há energia, há motivação, há fôlego. Estou te renovando por dentro. E esse renovo vai se expandir para cada área que parecia esgotada. Eu creio no plano de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. Essa promessa não depende das suas circunstâncias, depende da sua decisão de confiar. E quando você decide confiar, mesmo sem entender, você se torna inabalável. Não porque não sente, mas porque sabe quem está sustentando. E essa confiança será seu escudo nos próximos dias. Você ainda verá pessoas se surpreendendo com sua resiliência, porque elas não viram o que você enfrentou por dentro. Mas eu vi. E agora estou expondo não a sua dor, mas sua superação. O que você venceu no secreto será honrado em público. E isso não será para te engrandecer, mas para que outros vejam que é possível se reerguer. Sua história não será lembrada pelas quedas, mas pelas vezes em que escolheu levantar. Sua rotina vai começar a mudar. Coisas pequenas que antes te esgotavam começarão a ser transformadas. Porque o milagre que estou fazendo começa de dentro para fora. Sua casa sentirá. Seu corpo sentirá. Seu espírito será leve. Estou alinhando tudo, desde os detalhes mais profundos da sua alma até as coisas mais práticas do seu dia a dia. E quando esse alinhamento for completo, o que parecia travado começará a fluir com naturalidade. Você começará a sonhar novamente sem medo de se frustrar. Porque antes, cada sonho era seguido por um pensamento de limitação. Mas agora, estou ampliando sua visão. Eu sou Deus de abundância. E abundância não significa exagero, significa plenitude. Aquilo que é suficiente para você viver com dignidade, paz e propósito. E isso está sendo derramado, aos poucos, mas de forma constante, como chuva mansa que molha a terra com firmeza. Você terá discernimento para não se envolver com o que não te pertence. Há distrações sendo removidas. Há agendas que estavam sobrecarregando seus dias, mas que não faziam parte da sua missão. Agora, você será seletivo, não por orgulho, mas por sabedoria.
Seu tempo será respeitado, sua mente será preservada, e com isso, você fará mais com menos, e verá o quanto a simplicidade guiada por mim é mais poderosa do que a pressa sem direção. Estou te ensinando a ouvir a minha voz em meio ao barulho, a reconhecer o sussurro em meio aos gritos, porque nem sempre falo com trovões. Às vezes, falo no silêncio, e é nesse lugar íntimo que vou te dar as direções mais preciosas. Você aprenderá a confiar mais em mim do que nos seus próprios cálculos. E quando isso acontecer, cada passo terá firmeza. Mesmo os que parecerem incertos aos olhos humanos, serão seguros. Estou protegendo a sua mente. É aí que as maiores batalhas começam. E é aí que o milagre está sendo ativado. Pensamentos de culpa, medo, comparação e inutilidade estão sendo desfeitos. Em seu lugar, coloco paz, esperança, identidade e foco. Você verá a diferença nas próximas semanas, porque sua mente será um território de vida. E onde há vida, não há espaço para confusão. Eu sou o Deus da ordem, e trago ordem à sua mente. Você será surpreendido pela graça em áreas que já haviam sido entregues como perdidas. Estou visitando relacionamentos antigos, situações mal resolvidas, oportunidades que você acreditou ter deixado passar. Mas nada se perdeu quando você confiou em mim. Tudo o que é seu por promessa está preservado. E agora, estou recuperando. Não como antes, mas melhor. Porque o que vem de mim sempre volta transformado. A sua generosidade será recompensada, mesmo quando ninguém viu, mesmo quando você deu em silêncio, quando amou sem receber, quando cuidou sem retorno. Eu vi, e agora estou liberando sementes que estavam enterradas há muito tempo. Essas sementes vão florescer todas de uma vez. E você entenderá que nunca plantou em vão. Porque eu sou fiel para multiplicar tudo o que é feito com verdade. A colheita chegou. Você verá sua saúde emocional sendo restaurada. O cansaço que vinha sem explicação. O peso que surgia ao acordar. A sensação de esgotamento sem motivo. Tudo isso está sendo retirado. Estou limpando camadas de frustração que foram se acumulando com os anos. E o que sobra é um coração leve, capaz de amar sem medo, de viver sem ansiedade, de respirar fundo e saber: estou no controle, e tudo está indo para o lugar certo. Eu continuo soprando vida onde havia desânimo. E esse sopro vai alcançar todos os seus ambientes. Você será inspiração sem nem perceber. Pessoas ao seu redor começarão a perguntar o que mudou. E você saberá: foi a presença. Foi o milagre silencioso, mas constante. Estou moldando você para ser canal, não apenas recipiente. Tudo o que flui em você, fluirá através de você. E isso gerará transformação onde houver escassez. Você começará a tomar decisões com coragem. Coisas que antes você postergava por insegurança, agora serão enfrentadas com firmeza. Estou alinhando sua vontade à minha. E onde há alinhamento, há autoridade. Você não se sentirá mais dividido entre o certo e o conveniente. Saberá o que fazer. E mesmo que exija renúncia, você terá força. Porque toda decisão guiada por mim vem acompanhada de graça para permanecer. Estou te preparando para ser resposta onde antes você também foi problema. E isso não será motivo de culpa. Será testemunho. Você verá curas acontecendo em lugares onde você um dia feriu. E essa restauração será completa. Porque eu não apenas corrijo, eu transformo. Não apenas limpo, eu redimo. Tudo aquilo que um dia foi instrumento de dor, agora será canal de cura. Porque é assim que eu trabalho, com redenção total. Você vai se reconciliar com sua história. Não negará mais seu passado, nem tentará apagá-lo. Você o entenderá como parte do caminho. E com isso, não haverá mais vergonha. Haverá maturidade. O que antes era lembrança dolorosa agora será evidência da graça. Estou tornando sua história útil. Sua voz será mais firme. Sua presença mais autêntica. Porque não carrega mais pesos, mas marcas de quem foi visitado pela misericórdia. Estou te entregando contentamento. Não conformismo, mas paz com o que já tem.
enquanto ainda espera o que virá. Isso te fará livre. Você não será mais prisioneiro do próximo passo, nem da próxima conquista. Saberá viver o agora com gratidão. E isso trará alegria. Uma alegria que não depende do cenário, mas da certeza de que está sendo guiado por mim. Essa paz será seu maior milagre nos dias que virão. Você vai ver que aquilo que parecia o fim de tudo era só o início da melhor parte, porque eu sou especialista em reviravoltas. E o que estou para fazer não será discreto. Será tão claro que todos verão. Mas primeiro, estou fazendo em você. Porque milagres externos só permanecem quando há transformação interna. E essa transformação está quase completa. Aguarde. Continue. Eu ainda estou agindo. Ainda estou escrevendo. Ainda estou falando. Você vai perceber que a dor que um dia te calou agora se transforma em voz. Uma voz equilibrada, curada, firme, que não fala para ferir, mas para guiar. Estou reconstruindo sua comunicação. Palavras que antes saíam com medo, agora fluirão com segurança. Não mais se calará diante da injustiça, mas saberá exatamente quando e como falar. Porque quem é restaurado aprende que o verdadeiro poder não está no grito, mas na sabedoria que vem da intimidade. Estou acalmando as águas dentro do seu peito. Aquela inquietação que não tinha explicação começa a ser silenciada com minha presença. Você vai andar por dias difíceis com paz interior. Não será porque tudo estará resolvido, mas porque você estará resolvido. E quando a alma encontra esse equilíbrio, até os problemas se tornam menores. Estou te ajustando por dentro, e esse ajuste trará estabilidade para tudo o que está ao redor. As promessas que te fiz não caducaram. Mesmo que o tempo tenha passado, e as vozes ao redor tenham tentado convencer você de que perdeu o momento, eu continuo no controle. A promessa está viva, e está sendo preparada para que quando se manifeste, você tenha estrutura para sustentar. Não quando chegar será leve, será clara e será motivo de gratidão. Você ainda será surpreendido com a bondade que virá de onde menos espera. Estou mexendo nos corações, moldando atitudes, quebrando resistências. Pessoas que você acreditava estarem distantes emocionalmente se aproximarão com outro espírito, não carregadas de interesse, mas movidas por arrependimento. Esse será o tempo da reconexão, não por carência, mas por cura. E você perceberá isso com clareza, porque a paz confirmará. Estou limpando camadas da sua história que estavam manchadas por dores não ditas, não para expor suas fragilidades, mas para restaurar sua identidade. O que foi ferido será restaurado sem deixar cicatrizes que te limitem. Você se reconhecerá de novo. Vai olhar no espelho e ver alguém que não depende mais do passado para viver. Alguém que tem força para seguir sem carregar a culpa do que não pôde controlar. Porque eu estou fazendo tudo novo. Seus relacionamentos terão uma nova atmosfera. O que era tenso será leve. O que era distante será reconstruído. Isso acontecerá porque estou te ensinando a ver o outro com os meus olhos. Com paciência, com misericórdia, com discernimento. Onde antes havia impaciência, agora haverá equilíbrio. E isso trará frutos. Não apenas dentro de casa, mas em todos os lugares onde você for chamado a se relacionar. Você será ponte onde antes havia muros. Estou derrubando muros que foram construídos por mágoas antigas. Muros que te impediam de confiar, de se entregar, de viver com liberdade. Essas barreiras não protegeram. Elas te prenderam. Mas agora estou libertando. Estou desfazendo alianças com o medo. Você vai confiar de novo. Vai amar de novo. Vai se abrir sem carregar a expectativa de se decepcionar. Porque agora sua base não será mais a insegurança, será a certeza de que eu te guardo. Você não precisa mais carregar o peso de tentar controlar tudo. Estou te ensinando a descansar, mesmo com perguntas sem resposta. A viver com paz, mesmo diante de incertezas. Porque o controle que você tenta exercer te cansa, mas a confiança em mim te fortalece. Aos poucos, vou te mostrando que há beleza até nos dias sem definição. E quando você entender isso, viverá com mais leveza.
Caminhará sem pressa, mas com propósito. Eu creio no plano de Deus. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23:4. Essa promessa é para agora. Você não está sozinho. Mesmo que ninguém veja o que se passa dentro de você, eu vejo. E estou protegendo cada área da sua vida, inclusive aquelas que você nunca teve coragem de mostrar a ninguém. Você verá soluções emergirem de lugares inesperados. O que parecia travado começará a se abrir de forma espontânea, sem esforço, sem insistência, porque estou alinhando tudo ao seu redor com perfeição. A espera que antes era angustiante agora se tornará um exercício de confiança. E enquanto você espera, eu já estou preparando. Quando você menos esperar, será alcançado por aquilo que já foi determinado por mim. Estou removendo sentimentos de inferioridade que te acompanharam por anos. Aqueles momentos em que você acreditou que não era suficiente, que não merecia, que sempre ficaria atrás. Hoje isso termina. Eu estou estabelecendo sua identidade com base na verdade, e não em comparação. O que você é suficiente. O que eu te dei é poderoso. Você não precisa ser outro. Basta ser o que eu formei com minhas próprias mãos. Você ainda experimentará uma leveza que não sente há muito tempo. Aquela sensação de respirar fundo e saber que está tudo bem. Mesmo com imperfeições, mesmo com pendências. Porque agora você estará completo por dentro. E quando o coração está inteiro, a vida deixa de ser um fardo. Você terá prazer em viver, não por grandes acontecimentos, mas pela redescoberta do valor dos pequenos momentos. O ordinário será extraordinário. Sua sensibilidade será usada para edificar, não para te ferir. Aquilo que você sempre viu como fraqueza, agora será ferramenta. Estou refinando sua percepção para que você identifique dores onde ninguém está olhando. E assim, será instrumento de cura em muitos lugares. Onde outros não conseguem perceber, você verá. E onde você tocar, eu estarei tocando também. Porque os sensíveis no espírito carregam uma autoridade que não grita, mas transforma. Estou te preparando para influenciar pessoas sem que perceba. Porque quando você for cheio da minha presença, sua simples maneira de viver inspirará outros a buscarem mudança. E você não precisará falar muito. Seu silêncio curado, suas atitudes coerentes, sua serenidade mesmo nos dias difíceis, serão como flechas atingindo corações. Pessoas se aproximarão querendo entender o que mudou. E você saberá, foi o toque do céu. Seus pensamentos serão reordenados. Aquela desorganização mental, a confusão entre o que sente e o que pensa, está sendo tocada agora. Eu estou trazendo clareza. Estou organizando suas emoções. E quando isso acontecer, você perceberá que consegue decidir com mais segurança. Caminhar sem se sabotar. Falar sem medo de ser mal interpretado. Porque a paz dentro de você será maior do que a pressão que vem de fora. Você será referência em estabilidade, não por não sentir, mas por saber se posicionar. Em um tempo onde muitos são levados pelo impulso, você será reconhecido pela constância. Não será por frieza, mas por profundidade. Estou te ensinando a mergulhar sem afundar, a sentir sem se perder, a cuidar sem se esgotar. Porque o verdadeiro equilíbrio nasce da consciência de quem se é em mim. E essa consciência já está sendo firmada. Estou reorganizando sua rotina. O tempo que antes parecia curto agora será suficiente. Não porque aumentarei as horas, mas porque tirarei os excessos. Aquilo que ocupava espaço sem produzir, será cortado. Estou te dando foco, clareza de prioridades. E com isso, você fará em pouco tempo o que antes levava dias. Porque onde há sabedoria, há rendimento. E onde há paz, há produtividade sem pressa, sem peso, sem pressão desnecessária. O ambiente da sua casa será transformado. Estou mudando a atmosfera sem precisar mudar todos ao seu redor.
Primeiro mudo você, e o seu novo espírito será como perfume que contagia. A paz que eu te dou será percebida. Palavras agressivas não encontrarão eco em você. Gritos não encontrarão resistência, porque você responderá com equilíbrio. E esse equilíbrio será como óleo curando rachaduras antigas. Haverá harmonia. Estou preparando um tempo de restauração financeira, mas não apenas para suprir, e sim para ensinar. Você terá sabedoria para administrar, sensibilidade para repartir e responsabilidade para multiplicar. Não será um alívio passageiro, será um ciclo novo. Onde antes havia escassez, haverá provisão. Onde havia medo do amanhã, haverá segurança. Porque eu sou o Deus que provê, ensina e sustenta. E estou fazendo isso agora. Você não será mais refém da instabilidade emocional. Aqueles altos e baixos que tomavam conta do seu coração serão nivelados pela paz. Não será ausência de sentimentos, mas maturidade emocional. Você aprenderá a lidar com as ondas da vida sem se deixar levar. Estará ancorado em mim. E quem está ancorado não é levado pela maré. Mesmo quando tudo ao redor estiver instável, você permanecerá de pé, firme, consciente de quem sustenta. Estou reavivando sua fé com experiências que marcarão sua alma. Pequenos milagres diários começarão a se manifestar como sinais do que está por vir. E você saberá que não está andando no escuro. Estou iluminando o caminho aos poucos, não por maldade, mas por amor. Porque se te mostrasse tudo de uma vez, talvez você não estivesse pronto. Mas agora está. E cada passo, por menor que pareça, te levará ao cumprimento total. Você verá que a força não está em quem nunca caiu, mas em quem escolheu levantar com dignidade. Estou dando honra onde houve vergonha. Estou trocando acusações por testemunhos. Você não precisa mais se esconder. A graça que te cobre é maior do que qualquer erro. Estou transformando feridas em autoridade. Agora você fala com verdade, com propriedade, com experiência. E essa verdade tocará corações com profundidade. Nada será desperdiçado. Nem os dias difíceis, nem os silêncios, nem as decepções. Tudo será usado por mim. Cada lágrima que caiu sem resposta, agora rega um solo de promessas. Cada vez que você respirou fundo e escolheu não desistir, se tornou uma pedra de fundação do que estou construindo. Você será lembrado como alguém que não cedeu quando tudo dizia que era o fim, e isso será honra diante dos céus e dos homens. Eu ainda estou escrevendo. Não desista agora. O próximo capítulo será a resposta para todas as perguntas. E você verá, com os próprios olhos, que valia a pena continuar acreditando. Porque o milagre que liberei sobre a sua vida não é pequeno, é eterno. E já está em movimento. Você está mais perto do que imagina. O que pareceu ser uma demora, na verdade, foi uma preparação. Enquanto seus olhos buscavam respostas, eu estava te moldando para suportar a grandeza daquilo que virá. Estou finalizando um processo silencioso dentro de você, alinhando sua estrutura com aquilo que foi escrito sobre a sua vida. Nada está atrasado. Tudo está exatamente onde precisa estar para que o milagre se revele com força e permanência. Estou fechando ciclos que já consumiram demais sua energia. Situações mal resolvidas, vínculos que drenavam sua paz, histórias que te puxavam para trás. Hoje trago encerramento com honra. Você não sairá desses lugares quebrado, sairá completo, porque estou fazendo com que até mesmo o que parecia ser perda se transforme em propósito. Sua liberdade não será marcada por ruptura, mas por renascimento. O novo já começou a nascer dentro de você. Estou derramando uma unção de reinício, não da mesma forma, não no mesmo lugar, mas com a mesma essência que preservei. Você não perdeu tempo. Mesmo nos dias em que parecia estar parado, sementes estavam sendo lançadas. Hoje essas sementes começam a germinar. Você vai ver frutos surgindo de terras que pareciam secas. Eu reguei com minha palavra. Eu aqueci com meu amor. E agora, você verá que tudo tem seu tempo de florescer. Os dias em que você se sentia invisível aos olhos dos outros não foram em vão. Houve um propósito no silêncio.
Foi ali que eu te refinei, longe das luzes, longe dos julgamentos. Preparei você no escondido, para que quando surgisse, ninguém pudesse negar que foi minha mão. Estou rompendo com a lógica humana e te conduzindo por caminhos que pareceriam improváveis. Mas é nesses caminhos que eu manifesto minha glória com mais intensidade. As portas que estão se abrindo agora não são coincidência, são respostas. Cada uma foi cuidadosamente preparada para se abrir no tempo certo, e quando você passar por elas, não precisará forçar nada. As oportunidades certas reconhecerão a pessoa que você se tornou. Você não estará mais tentando se encaixar, estará sendo chamado para ocupar o lugar que sempre foi seu, desde antes de nascer. Esse é o tempo da posição, não mais da perseguição. Estou restaurando a voz que um dia calou por medo. Aquela parte de você que se sentia diminuída diante dos outros agora está sendo levantada com dignidade. Sua fala será firme, mas cheia de compaixão, porque quem passou pela dor sabe o que ela causa. Você falará de lugares profundos não por teoria, mas por experiência. E cada palavra sua tocará onde mais ninguém consegue alcançar. Porque eu te dei sensibilidade com propósito. Não ignore os pequenos sinais. Estou falando de formas sutis, em encontros casuais, em conversas simples, em lembranças que voltam à mente com clareza. Tudo isso faz parte do meu movimento em sua direção. Estou alinhando suas percepções com o que já está liberado no céu. Você não será mais guiado por incertezas, mas por revelações. Caminhará com olhos abertos e coração seguro, porque onde há presença, há direção segura. Eu creio no plano de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1. Você não está mais à mercê dos próprios caminhos. Agora, cada passo seu é corrigido por mim. Mesmo que algo desvie do plano original, eu redireciono. O plano nunca foi sobre perfeição, mas sobre obediência. E é por isso que agora tudo começa a se encaixar com sentido. Até o que antes parecia fracasso. Estou restaurando sua confiança em si mesmo. Por muito tempo, você acreditou mais no que diziam ao seu respeito do que naquilo que eu declarei sobre sua vida. Mas hoje minha voz silencia toda palavra contrária. Você vai se olhar de novo com os olhos certos. Vai perceber o valor que eu sempre vi em você. E quando isso acontecer, seu comportamento mudará, não mais para agradar, mas para refletir quem você é de verdade. Estou trazendo consolo para aquelas lembranças que ainda doem. Elas não serão apagadas, mas também não te dominarão mais, porque onde havia dor, agora haverá compreensão. Você olhará para o passado com olhos curados, e isso abrirá um caminho de sabedoria. A partir dessas cicatrizes, você ensinará outros a não desistirem. Não porque você leu sobre isso, mas porque viveu e sobreviveu. E agora transborda o que um dia quase te afogou. Estou dando fim ao ciclo da escassez emocional. Aquele sentimento de que sempre está faltando algo, que ninguém te entende por completo, que o que você dá nunca é suficiente. Isso não te pertence mais. Estou te preenchendo com plenitude. A partir de hoje você dará com leveza e receberá com maturidade, porque entendeu que valor não está no quanto você faz, mas em quem você é. E isso transforma sua maneira de se relacionar. Os lugares onde você pensou em desistir serão exatamente os lugares onde te levantarei com mais força. Não retiro você do cenário. Eu mudo o cenário a partir da transformação que fiz em você. O que parecia intransponível será vencido. Você será lembrado como alguém que escolheu permanecer mesmo quando tudo dizia o contrário. E essa permanência será inspiração para muitos. Porque onde há fé genuína, há poder visível. Você ainda verá palavras proféticas se cumprindo sobre sua vida de formas surpreendentes. Promessas antigas que você guardou com carinho, mesmo quando tudo parecia desacordado, começarão a tomar forma. Eu não esqueço o que falo. Eu não adio sem propósito. Cada detalhe está sendo movido em seu favor. E mesmo as resistências servirão como prova de que o que está nascendo agora é maior do que qualquer força contrária. Estou fortalecendo sua capacidade de permanecer.
Porque milagres duradouros exigem raízes profundas. Não estou apenas abrindo caminhos, estou consolidando estruturas. Você não viverá mais de momentos, viverá de processos concluídos. Onde antes havia pressa, agora haverá paciência. Onde havia ansiedade, haverá clareza. E essa clareza te fará escolher certo, sem medo, sem culpa, sem autossabotagem. Você está preparado. A maturidade espiritual que estou liberando sobre você não será teórica, será vivida. Sua forma de reagir mudará. Sua postura, diante das adversidades, será outra. Porque agora você carrega a consciência de quem sou em você. E quem carrega essa consciência não se desespera com os ventos. Sabe que até o mar mais bravo responde à minha voz. E é essa voz que caminha ao seu lado. Você nunca mais enfrentará tempestades sozinho. Estou curando a sua imagem interna. Por trás de cada dúvida, havia uma dor não resolvida. Mas hoje, estou te revelando como eu te vejo. E isso redefinirá seus relacionamentos, sua visão de futuro, sua maneira de lidar com o dia a dia. Sua autoimagem não será mais baseada nas falhas que cometeu, mas no favor que te alcançou. Isso trará leveza até no seu rosto. O que eu fiz dentro de você será visível por fora. Tudo em você será transformação. Vou te ensinar a caminhar com firmeza, mesmo em terrenos desconhecidos. Você não terá mais medo do novo. Estou tirando o peso das incertezas e colocando em suas mãos a segurança da minha presença. Você não precisará mais ter todas as respostas para agir. Caminhará por fé. E essa fé não será cega, será firmada naquilo que eu já mostrei em pequenos sinais. Você está pronto para viver o que antes apenas imaginava. Estou restaurando sonhos esquecidos, ideias que você guardou no fundo da gaveta da alma, por medo de fracassar. Hoje, eu sopro sobre elas e digo: ainda é tempo, não passou, não morreu, não está perdido. Vou colocar diante de você recursos, conexões e tempo certo. E o que era apenas plano, se tornará realidade. Porque quando eu toco em algo, não permanece no plano, se torna testemunho. E esse testemunho será grande. Você se tornará resposta para dores que um dia te feriram. Porque toda dor vencida se transforma em ministério. E ministério não é palco, é propósito. É onde você vive com autenticidade o que um dia quase te fez parar. Estou te levantando não como alguém perfeito, mas como alguém disponível. Disponível para ser usado, para ser canal, para ser ponte. Sua vulnerabilidade agora se torna força. E onde você for, deixará rastros de cura. As áreas da sua vida que pareciam isoladas agora serão integradas. Estou trazendo equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Você não viverá mais dividido. Não será mais forte em um lado e fraco no outro. Tudo estará sendo ajustado. Sua fé crescerá com seu entendimento. Suas emoções se alinharão com sua missão. E sua rotina será reflexo desse novo tempo. Haverá coerência. Haverá equilíbrio. E isso trará paz. Você será reconhecido pela serenidade com que atravessa os dias difíceis. Não por ausência de problemas, mas por presença de sabedoria. Pessoas se perguntarão como consegue manter a calma. E você saberá, não é força, é graça. Porque onde eu governo, há paz. E essa paz será o seu diferencial. Você não será mais levado pela correria, nem consumido por pressões. Estará firme. E quem está firme pode suportar e multiplicar. Estou ativando dentro de você a coragem de recomeçar. Não importa se é tarde, se as oportunidades parecem poucas, se a idade parece um peso. Eu sou o Deus que renova o tempo. E quando decido recomeçar algo, a sua parte é apenas aceitar. Não olhe para trás com culpa. Olhe para frente com esperança. Porque o que estou para fazer será tão novo, tão fresco, tão diferente, que você entenderá. O fim era, na verdade, o início. Cada novo dia que amanhecer será um lembrete de que ainda estou agindo. Até nos detalhes mais simples da rotina, você perceberá meu cuidado, o pão na mesa,
a mensagem inesperada, a paz em meio ao caos. Estou em tudo, e quando você perceber isso, viverá com gratidão, e a gratidão abrirá novas portas, porque corações gratos atraem favor, e você não apenas será abençoado, mas será um portador da minha bênção por onde passar. Se essa mensagem tocou sua alma, e você sentiu o céu se movimentando ao seu favor, não permita que isso pare aqui. Há uma fonte inesgotável de vida, direção e renovo, esperando por você em cada novo vídeo. Curta agora para selar o que foi liberado sobre a sua vida. Inscreva-se para permanecer conectado com palavras que edificam e compartilhe com quem você ama. Porque milagres também se multiplicam quando são divididos. Continue por aqui. Deus ainda tem muito a revelar ao seu coração. Que cada palavra continue frutificando em seu coração como semente viva, regada pela presença de Deus. Você não chegou até aqui por acaso. Esta conexão foi divina, intencional, cheia de propósito. Permaneça por perto, permaneça sensível, permaneça disposto. O céu ainda tem muito a liberar. Que a paz que excede todo entendimento seja o seu ambiente constante. Deus segue falando, curando, direcionando, e isso é só o começo.